E aí, gente, sejam bem-vindos de novo no meu canal. Meu nome é Natália Besbete e no caso de hoje vamos falar sobre Natasha Emrine, que é uma menina que do nada desapareceu. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam, comentem o que vocês acharam para me ajudar e vamos logo pro caso. Natasha nasceu em 1984 e desde então morava com seus pais na cidade de Rockhampton, no estado de Queensland, na Austrália. A sua infância e adolescência foram sempre boas, sem problemas nenhum, até ela conhecer Scott Black, que foi seu namorado e seu futuro marido, 8 anos mais velho que ela. Então, a partir disso, seu comportamento mudou e ela não estava mais sendo considerada aquela menina legal e gentil que antes era. Mas, apesar disso, seus pais continuaram amando muito Natasha. E no dia 31 de agosto do ano de 1998, infelizmente, Natasha acabou desaparecendo. De início, as autoridades só pensavam que Natasha tinha fugido, já que em 1995 isso aconteceu de verdade. E nisso, 2 dias depois que a Natasha havia desaparecido, os policiais encontraram ela num hotel, e nesse hotel estava o seu namorado, o Scott. E naquela ocasião, o namorado foi acusado de obstruir a justiça e as investigações. Ele alegou que estava ajudando a sua namorada, que não estava bem psicologicamente. Black disse à polícia que ela ameaçou de se matar e por isso ele decidiu fugir com ela para ela se sentir melhor. Mas mesmo assim, ele foi obrigado a pagar uma multa. Mas em 1998, a situação parecia ser bem diferente do que aconteceu em 95, já que os policiais foram checar Scott e ele falou que não sabia onde Natasha poderia estar, nem onde ela poderia ir, porque naquele momento era para ela estar na escola. Então a polícia teve que redobrar os seus esforços para encontrar a menina. E além dos policiais, foram deslocados até a cidade agentes nacionais com equipes especializadas em encontrar pessoas em florestas ou em lugares com difíceis acesso. As investigações custaram aos cofres públicos mais de centenas de milhares de dólares, além dos agentes que já estavam lá à procura da menina. Outras 100 pessoas se voluntariaram para ajudar a procurar. Mas mesmo com todos os esforços e recursos, nenhuma pista concreta do paradeiro da menina foi encontrada. Muitas pessoas acreditavam que a menina poderia estar morta, porque na época do acontecimento, na cidade de Rockhampton, havia um pesadelo chamado Leonard Freezer. Mas quem era Leonard? Leonard Freezer é um serial killer que ficou muito famoso na Austrália. E antes mesmo dele começar a matar suas vítimas, ele estuprava muitas pessoas em Rockhampton. Leonard matou pelo menos 4 pessoas. E até nos dias de hoje suspeitam que Leonard poderia ter matado outras vítimas. E no dia 7 de setembro do ano de 2000, ele foi sentenciado por sequestrar e estuprar uma menina de apenas 9 anos chamada Keira. É interessante dizer que antes mesmo dessa prisão, ele já havia passado um tempo na cadeia por conta de outros estupros. E só depois que a polícia foi investigar mais a fundo a vida de Leonard, eles descobriram que havia tido outras vítimas além de Keira, que ele havia matado. Sem saber que estava sendo gravado, Leonard confessou que ele havia matado e estuprado outras pessoas, e nisso incluía Natasha. Então, por conta disso, os policiais foram até seu apartamento investigar e eles encontraram alguns fios de cabelos de meninas que o serial killer havia abusado, só que nenhum desses fios, nem nada no apartamento dele, tinha alguma coisa ligada a Natasha. Mesmo assim, ele foi acusado de assassinato de mais 4 pessoas, então um novo processo foi aberto. Os parentes de Natasha chegaram até a fazer um velório sem o corpo da garota em 2002 para homenageá-la em seu aniversário, e as pessoas que estavam lá soltaram até balões. Em 2003 começou o julgamento de Leonard e apesar da cobertura toda da imprensa, as coisas caminhavam de um jeito normal, né, de um jeito bom, só que do nada uma reviravolta quase inacreditável aconteceu. No dia 10 de abril, Natasha foi encontrada viva após uma dica anônima. Ela estava escondida dentro de um armário localizado na casa do seu namorado. E naquela época a garota já tinha 18 anos e o seu pai, Robert Ryan, quase sem acreditar, recebeu a notícia e por telefone começou a conversar com a menina, né? E para ter certeza de que era ela realmente, ele perguntou qual era o nome do seu animal de estimação e ela respondeu.
Então ele foi ao encontro dela e ela estava numa delegacia dando depoimento sobre tudo que havia acontecido naqueles últimos anos. E no dia seguinte, para surpresa de muita gente, os policiais contaram a novidade para as pessoas no meio do julgamento de Freezer. Então as pessoas ficaram chocadas com o que haviam escutado e na mesma hora a acusação de Ryan foi retirada em cima de Leonard. Porém, como ele tinha outros 3 assassinatos ainda, ele continuou sendo acusado e acabou levando uma prisão perpétua por conta delas. Então a garota foi interrogada e muitas perguntas sobre como ela conseguiu viver tanto tempo escondida e o porquê ela fugiu foram feitas. Um dos maiores motivos pelo qual Natasha fugiu de casa foi porque ela queria viver com Scott. Quando perguntaram para ela o motivo pelo qual ela não apareceu, mesmo quando Freezer estava sendo julgado pela sua morte, ela respondeu que foi porque ela viu que aquilo tinha chegado numa escala tão grande que ela não via uma saída positiva para aquilo tudo. Então, como foi possível que ela passou tantos anos escondida, sem que ninguém a visse, sem que ninguém a encontrasse? Primeiro porque Scott Black foi transferido do seu trabalho para outra cidade na Austrália, e com isso eles conseguiram ter uma certa liberdade, mas mesmo assim eles tentavam sempre fazer saídas noturnas para não encontrarem muita gente junto, para não ter chance de ninguém reconhecer a Natasha, né? O problema foi que Black foi novamente transferido de seu trabalho para a cidade de Rockhampton. E lá, por conta do desaparecimento, todo mundo sabia quem era a Natasha, então ela teve que ficar mais escondida, então suas aventuras fora de casa diminuíram muito, mas mesmo assim ela conseguia ir à praia à noite. Quando Scott recebia alguma visita, Natasha se escondia dentro de um armário, o mesmo armário no qual os policiais a encontraram. E foi perguntado a ela também um suposto contato com Freezer. Natasha então respondeu que nunca viu Leonard em toda a sua vida e que só ficou sabendo dele por meio das notícias que ela via em jornais. Então toda essa história fez com que as pessoas se perguntassem que por qual motivo o serial killer teria confessado a morte de alguém que ele não havia matado. Oficialmente não se tem uma resposta clara sobre isso, mas especulações foram feitas pela imprensa local e por moradores de Rockhampton. Havia pessoas que acreditavam que os policiais haviam pressionado Freezer a confessar e outras pessoas acreditavam que ele havia dito aquilo para se gabar, porque ele não sabia que ele estava sendo filmado, então acabou confessando uma mentira. Há ainda quem diga que a própria gravação teria sido falsa. Todavia, muitos policiais criminais diziam que a fala não deveria ser usada como prova pelo fato de que, na prisão é comum os presos mentirem sobre os seus crimes como uma forma de se proteger ou de se demonstrar mais fortes ou até mesmo mais instáveis do que eles realmente são. E um fato bastante estranho foi que em nenhum momento a defesa de Leonard pediu o cancelamento do seu julgamento. Então, como eu disse, apesar dele ter sido liberado das acusações sobre Natasha, as outras 3 mortes caíram naturalmente em cima dele. E legalmente falando, de acordo com a lei australiana, cabia recursos contra o julgamento e provavelmente ele poderia até ter sido inocentado. No final de 2006, Leonard Freezer começou a passar muito mal dentro da cadeia. Ele afirmou que estava sentindo dores muito fortes no peito. E no dia 26 de dezembro, os policiais acabaram levando ele até o hospital. E no dia 1º de janeiro de 2007, ele acabou sofrendo um ataque cardíaco. E assim, os médicos não conseguiram reanimá-lo e ele acabou morrendo. É válido dizer que tanto como Natasha quanto Scott foram penalizados pelo que fizeram. Em 2005, Scott foi condenado a 3 anos de cadeia por perjúrio, mas após 1 ano na prisão, ele foi liberado. E além da prisão, Scott teve que pagar parte dos custos que foram gastos para a investigação. E a Natasha também levou uma multa por conta dos mesmos custos da investigação. Os dois se casaram em 2008 e ainda conseguiram ganhar um dinheiro após vender essa notícia de forma exclusiva a um tabloide australiano. E só por curiosidade, anos depois, em 2011, Scott foi preso por se recusar a fazer um teste de bafômetro. E depois de um julgamento onde ele foi considerado culpado por afirmar que estava sofrendo realmente problemas com álcool, ele sofreu uma multa e assim foi liberado. O falso assassinato de Natasha Ryan foi considerado um dos casos mais bizarros da Austrália,
país cujo a taxa de violência é baixa. E por conta de sua fama, o caso de Natasha foi parar em diversos documentários e episódios de séries que lidam com casos inusitados. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, tá? E até o próximo vídeo.